Programa Redenção, que começa agora, é aquele nosso encontro de oração que você sabe, né? Já fica preparado aí, preparada com a Bíblia, quem sabe o caderno para fazer suas anotações. Você que já tem o livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a obra de Santo Afonso que nós estamos meditando. Ô Padre, sempre uma alegria, Padre Frederico, ter o senhor aqui e estarmos juntos com todos que estão em casa, né, Padre? Sua bênção. Deus abençoe, Caísa. Bênçãos de Deus também para você, meu irmão e irmã, que agora se une a nós, esse programa tão abençoado, a Redenção. E como bem disse a Caísa, nós estamos assim, caminhando unidos com Santo Afonso, ele que é esse grande mestre espiritual, doutor da igreja, e que vem, por meio desta obra citada pela Caísa, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinar a como contemplar e a também valorizar ainda mais essa entrega radical de Jesus por nós na cruz. O que significa esta oferta de Jesus na prática, no dia a dia da vida do cristão? Sobre isso nos fala Santo Afonso, que hoje, em especial, nós vamos refletir o tema, a partir desse livro já citado, que é o seguinte, tema da esperança que devemos ter na morte de Jesus. E aí nós estamos, através dos escritos de Santo Afonso, trilhando um caminho. É o passo a passo, não é, Padre? E se nós vamos seguindo com paciência, paciência conosco, esperando a graça de Deus, esperando a unção de Deus para saber qual passos vamos dar adiante, né? Nós vamos crescendo na fé, não é, Padre? E Santo Afonso ele vem nos instruir na fé e, claro, aqui também, além de meditarmos as verdades da fé com base no que ensina Santo Afonso, nós também rezamos, clamamos a bênção de Deus, a luz bendita do Espírito Santo e como é necessária para a nossa vida essa luz, não é, Caísa? Que a luz do Espírito Santo nos envolva aqui no programa Redenção. Envolvidos pela luz do Senhor, vamos sim, de coração aberto, experimentar a verdade, né? A verdade do Senhor para a nossa vida, a palavra de Deus que alcança o nosso coração, transforma toda a realidade que nós estamos vivendo. Você está com a Bíblia em mãos? Então abra em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E a palavra nos diz assim: Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância quanto aos que adormeceram, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, reunirá consigo os que adormeceram. Eis o que temos a vos dizer de acordo com a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que permanecermos até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem adormecido. Pois o Senhor mesmo, a sua ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressuscitarão em primeiro lugar. Depois nós, os vivos, os que permanecermos, seremos arrebatados, junto com eles, entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim
estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É a esperança que nós devemos trazer no coração, não é, Padre Federico? Pois a esperança cristã não decepciona. E é tão belo esse texto que fala de vida eterna, de ressurreição, tendo como fundamento o próprio Cristo Jesus. São Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses que estão preocupados. Preocupados com o quê? Com aqueles irmãos que já partiram, que já morreram. Eles ainda estão assim, como quem não tem esperança, se deixando levar apenas e tão somente pela dor da tristeza. São Paulo, quando escreve a estes irmãos e também a nós no Hoje da História, ele vem mostrar assim que é preciso purificar essa dor da tristeza pela esperança cristã. E ele vai mostrar aqui esse caminho de adesão à fé em Jesus, que é aquele que vence a morte. Ou seja, o Cristo vitorioso, ele abre para nós as portas da eternidade, claro, é Ele a razão da nossa esperança, da nossa alegria. Então, é o apóstolo Paulo para dizer para nós assim que a fé não elimina a dor, mas ela, como bem diz o apóstolo, a fé cristã dá um novo sentido para a morte. Ou seja, para quem crê, a morte não é um ponto final. A vida não é tirada, mas transformada. Ou seja, a plena vida no coração de Deus. Então, o apóstolo Paulo é esse que vai ensinar à comunidade cristã preocupada com esse tema da morte daqueles que são amados, como nós também sentimos tristeza pela perda de entes queridos, mas ele vai dizer que a fé é essa grande luz que deve nos iluminar. E o papel nosso, de cristãos, de seguidores do Redentor Jesus, é também consolar uns aos outros. Não com palavras vazias, mas com a atitude de quem realmente ama e vai ao encontro do outro para socorrer e para ajudar. Então, essa palavra tão bela nesse texto recorda para nós em quem devemos colocar a nossa esperança. É em Jesus. Não é no Deus dos mortos, mas no Deus dos vivos. Nele nós temos a vida e a vida em abundância. Ô Padre Federico, e quando nós meditamos uma obra de Santo Afonso que fala da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí hoje, né, meditando esse trecho que ele fala da esperança que nós devemos ter na morte de Jesus, é para que cresçamos nessa consciência de que o nosso Deus é um Deus que está vivo, passou por tudo que passou, né? Enfim, foi humilhado, mas nós não devemos parar no sofrimento e sim olhar tudo o que Ele quer dizer com tudo aquilo que Ele passou, tudo que Ele quer falar ao nosso coração, que é o amor que Ele tem por nós e também nos convida a viver a vida que Ele nos oferece. E é esse amor do Cristo para conosco que dá um sentido novo para a nossa caminhada aqui. Para toda a nossa vida, o Senhor conosco está, mas também para esse momento derradeiro. Né? Nós não estamos, como disse, sozinhos, desamparados, o Senhor conosco está. E claro, é essa entrega generosa de Cristo na cruz, nos ensina Santo Afonso, que vai ressignificar a nossa vida. Ah, então não terei mais tristeza? O ressignificar não significa que eu vou ignorar o que aconteceu, né? Claro que a saudade eu terei, mas essa esperança cristã me chama a não ser dominado pela tristeza. Talvez ali no momento inicial a tristeza bata mais forte em meu coração, mas não se permitir ser escravizado por ela. Então essa é a grande mensagem, né? O Senhor nos toma pelas mãos, nos leva aos prados verdejantes do seu amor, que nos enriquece com toda sorte de bênçãos. Então, colocar no coração de Deus toda a nossa dificuldade em lidar com essas situações de perda, de dor, especialmente provocadas pela morte de quem amamos, mas não desanimar. A mensagem trazida por Santo Afonso aponta o Cristo como a esperança da nossa salvação, essa porta pela qual passamos para entrar na vida eterna, ou seja,
Se aqui nós já somos amparados por Deus, na eternidade, nós seremos ainda mais unidos em comunhão com o Senhor. São Paulo vai recordar no texto que lemos em Tessalonicenses que nós haveremos de nos encontrar também com aqueles que amamos de forma plena, total, abundante e feliz. E são tantas e diversas situações que nós enfrentamos nessa vida, né? O padre citou a perda de um ente querido, né? Que fala lá na leitura. Mas tantas outras situações que às vezes a gente para, Padre Federico, na dificuldade. E o padre disse, né? Tenhamos sempre a confiança no Senhor, esperança. E Santo Afonso, em um dos trechos aqui dessa meditação, diz assim, ó: não te esqueças da graça que te fez teu fiador. Nós não podemos esquecer dessa graça que nos envolve a cada dia. Essa graça de Deus, que inclusive o padre, nós pedimos essa graça de Deus lá no início, antes de fazermos a leitura da palavra, essa graça de Deus nos envolve desde a hora que nós acordamos, não é, padre? A todo momento nós temos essa graça de Deus. E é pela fé, esse caminho de crescimento, de amadurecimento, de maior comunhão com o Senhor, que nós vamos progredindo, crescendo. Isso. Nós não estamos prontos e acabados, né? Cada qual sabe da sua dificuldade, mas isso não pode nos impedir de ir além e buscar o Senhor. E é Santo Afonso a nos dizer que eu não mereço tanta graça da parte do Pai que me dá Jesus como Redentor, mas Ele mereceu para mim a vida eterna ao se entregar, ao se doar. Ou seja, Ele faz novas todas as coisas. Daí, o que Santo Afonso ensina para nós é de reconhecer os nossos pecados e faltas para abandoná-los e, claro, trilharmos um caminho novo de maior adesão, comprometimento com o Senhor, vivência dos mandamentos, da palavra deixada a nós pelo Cristo e também pelo próprio testemunho que Ele dá por sua vida entregue. Ele passou fazendo o bem e Ele espera que a nossa vida seja eternizada também nessa união com Ele e que tenhamos estes mesmos gestos de entrega, fazendo o melhor, ou seja, a vontade de Deus acontecer. E o padre falou tudo o que Santo Afonso está falando aqui nessa meditação. Que lindo! Olha aqui, gente, não, meu Redentor, não quero esquecer-me mais. Quero agradecer-vos sempre e mostrar-me grato, amando-vos e fazendo quanto puder para vos contentar. Bonito, né? O padre traduziu aí em palavras simples, ainda mais simples, tudo que Santo Afonso nos convida a viver, mostrar com a vida essa gratidão por tudo que o Senhor viveu e sofreu por nós. Ô padre, mas vamos então, através do Redenção no dia a dia, promover esse bem na vida das pessoas, com a nossa vida? Vamos lá, né? Porque não basta que a gente aprenda e é preciso fazer frutificar, florescer aquilo que nós aprendemos aqui, Isso porque mesmo. além de aprendermos, nós estamos também orientados pela luz bendita do Espírito Santo, né? Querendo, a exemplo do Cristo, bem fazer a vontade do Pai, em tudo amar e servir. E a sugestão muito prática, concreta para nós no Redenção no dia a dia de hoje é promover a esperança. Não poderia ser outra a sugestão para a nossa vida cristã. Ou seja, promover na minha vida e também na vida do outro. Amar a Deus e amar também o próximo. Como é que eu posso fazer isso concretamente falando? Eu posso aplicar ainda mais aquilo que o Cristo ensinou. Eu promovo a esperança quando? Quando eu sou misericordioso para com o outro. Eu promovo a esperança quando? Quando eu não fico julgando o meu irmão, eu não querendo condená-lo, quando eu me empenho na minha mudança, na minha conversão. E as pessoas vão experimentar os frutos dessa minha vida ativa no Senhor. Elas vão colher as bênçãos a partir daquilo que eu estou procurando viver. Meu esforço. Então, promover a esperança, não ser de forma alguma na vida do irmão e da irmã o chamado advogado do diabo, né? Aquele que quer empurrar, atrapalhar, ser pedra de tropeço. Não. Seja pacífico, misericordioso, isso vai produzindo os frutos que o Senhor espera. Então, essa é a sugestão concreta para você e para todos nós neste programa A Redenção no Dia a Dia.
Ô Padre Frederico, nós aprendemos nos programas passados, que inclusive o senhor falando da vida de Santo Afonso, que daqui a pouco nós vamos aprender um pouquinho mais, que Santo Afonso ajudava muitos necessitados. Quando eu tenho essa atitude de ajudar o necessitado, eu também estou promovendo a esperança na vida daquela pessoa, não é, Padre? De forma muito concreta, né? Uhum. Ele traduzia essa esperança. A gente pode falar assim, esperança fica algo, de repente, muito aéreo, muito distante. É o concreto, né? É fazer florescer na vida do outro, é uma nova forma de enxergar. Se tem alguém que me socorre, que me ajuda, eu reconheço nesse agir do meu irmão também a ação do próprio Deus. Deus, ele tem formas de chegar até mim e também pela pessoa do meu irmão e da minha irmã que, claro, testemunha Jesus de algum modo na minha vida. E aí a gente pode começar em nossa casa, então comece ali observando na sua casa, em que momento, em que situação, na vida de quem, será que eu preciso ouvir mais para promover a esperança naqueles que Deus me confiou, né, como família. E assim, quando a gente exercita em casa, fica mais fácil fazer fora de casa, né, Padre? E é o primeiro desafio que nós devemos enfrentar, né? Isso. Não só para com os de fora, mas especialmente para com os que são mais próximos também. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esse nosso encontro, o programa Redenção sempre acontecendo, e você pode divulgar aí para família, amigos, convidar quem você quiser para viver esse retiro espiritual. E sempre aqui nós somos conduzidos pelos ensinamentos de Santo Afonso. E Santo Afonso, ele tem os seus escritos, mas com a vida ele nos ensina muito. Por isso, Padre Frederico, nós estamos conhecendo um pouco mais de tudo que Santo Afonso viveu, e ele teve situações importantes, não é, Padre, que viveu? Decisivas. Decisivas. Né? Além dos escritos que nós temos aqui feito, né, realizado esse certo estudo, esse retiro espiritual, a gente também é convidado a conhecer um pouco mais da vida desse grande santo. E no último programa Redenção, Kaisa, nós ouvimos que ele abandonou os tribunais, ele abandonou por conta da injustiça, por conta da corrupção naquela ocasião, né? Ele perdeu uma causa de forma injusta. E aí ele foi para o Hospital dos Incuráveis. O que é que acontece ali quando ele tem esse contato com Cristo na pessoa do irmão enfermo, doente? Ali acontece uma outra experiência forte na vida de Santo Afonso de Ligório. Quando ele chega para cuidar dos doentes, ele sente no coração um forte apelo divino. Deus toca profundamente no coração do jovem Afonso. E aí, o apelo que o Senhor faz para ele é traduzido na seguinte expressão: deixe o mundo e entregue-se a mim. Afonso, abandone o mundo. Preciso de você. Então, mesmo interiormente apavorado nesse momento, Santo Afonso ele faz esse caminho de entrega, né, de esvaziamento. Era um famoso advogado e Deus vai chamando ele para colocar a sua vida em outro lugar, para contribuir de uma outra forma para a comissão do Senhor. Então Afonso se entrega e, chorando, ele fala com Deus assim: resisti demais à vossa graça, Senhor, eis-me aqui, fazei de mim o que quiserdes. Ou seja, Santo Afonso se rende ao amor e ao chamado de Deus, e ele não fica apenas no sentimento vazio, ele efetiva essa mudança de forma muito concreta. Ele vai até a capela da redenção dos cativos e ali, diante da imagem de Nossa Senhora das Mercês, ele coloca a sua espada de nobre, ou seja, ele abre mão daquilo que ele é, né? A nobreza, um título importante, para se consagrar inteiramente a Deus. E isso ele faz diante da imagem de Nossa Senhora, né, que tanto marca a sua vida e marcará especialmente também a partir desse momento. É Santo Afonso que, aos prantos ali diante da imagem veneranda da Virgem Maria, fala assim: adeus mundo, adeus vaidades. A vós, Senhor, coloco a minha vida, entrego a minha vida. Então ele deixa os títulos, ele deixa
a sua casa e como que no verdadeiro holocausto ele se oferta ali diante do altar da Virgem Maria. Então, isso acontece lá no dia 29 de agosto de 1723. Uma grande conversão acontece na vida de Santo Afonso a partir dessa experiência com os enfermos no Hospital dos Incuráveis. E, claro, isso se transforma de forma mais evidente ainda quando da sua entrega, a oferta da sua espada, o espadachim da nobreza. Então, ele abandona tudo e decide em se tornar padre, e essa decisão acontece quando ele tem 26 anos de vida. Que bom é ter sua companhia aqui no programa Redenção. E diante de tudo que nós meditamos aqui no programa, nós sempre queremos guardar algo no coração, não é? Ou mandar para alguém. Hoje no programa nós falamos sobre isso. Por isso tem o pensamento de Santo Afonso, que hoje o pensamento lindo demais diz assim, ó: ainda maior coragem nos incute o Salvador, dizendo: eis que eu te gravei nas minhas mãos. Tuas muralhas estão sempre diante de meus olhos. Não percas a confiança, ovelha minha. Vê quanto me custastes. Eu tenho-te escrita nas minhas mãos, nessas chagas que eu sofri por ti. Elas sempre me recordam que devo ajudar-te e defender-te contra teus inimigos. Ama-me e confia. Grande demonstração de amor de Deus por nós, né, Padre? Texto maravilhoso. Lindo. Né? Nós estamos nas mãos de Deus e esse texto recorda para nós este amor de nosso Senhor para conosco, que nos dá coragem. Quais são as situações que nós precisamos de coragem? Por toda a vida. E é o Senhor que, esse texto tão belo, Santo Afonso, vai dizer para nós esse amor desse carinho. Nós estamos nas mãos dele e estamos escritos também nas suas mãos, né? Nas chagas de nosso Senhor nós somos colocados, ou seja, a entrega, o sangue derramado. Vejam só que prova imensa, infinita de amor. Deus que dá o seu Filho Jesus para salvar a nós, tão pecadores, não merecedores de tanto amor e de tanta graça. Esse texto vai mostrar essa compaixão, esse amor infinito, para nos recordar que Deus conosco sempre está, e diz aqui Santo Afonso, a nos defender contra os nossos inimigos. Daí, coragem, porque somos amados. Coloque-se, meu querido irmão e irmã, nas mãos de Jesus, sempre, especialmente quando você estiver enfrentando uma dificuldade, não estiver tendo a coragem necessária para ir além. Não se esqueça, então, não nos esqueçamos dessa graça que nos envolve, desse amor que nos abraça todos os dias. A oração, como nós sempre falamos aqui no A Redenção, é que nos leva a viver e trilhar esse caminho, não é, Padre? Viver profundamente o amor de Jesus por nós, né? Não apenas saber, mas experimentar profundamente essa graça que nos alcança e nos impulsiona sempre. Vamos rezar então, né, Padre Rezemos. Federico? Meu Jesus, que belas esperanças me incute vossa paixão. Quanto vos devo, meu amado Senhor. Perdoai-me todas as injúrias que vos fiz, inflamai-me para sempre. Se vos perdi no passado, eu me arrependo, e no futuro não quero perder-vos mais. Vós me ajudareis para que eu não vos perca mais. Senhor, eu vos amo e quero amar-vos sempre. Meu Pai amoroso, agradeço-vos haver-me dado vosso Filho por meu Salvador. Agradeço-vos sempre, meu Redentor, por haverdes dado vosso sangue e vossa vida para livrar-me da morte eterna. Se eu sou fraco, dai-me fortaleza. Se estou enfermo, aplicai à minha alma uma gota de vosso sangue e sarai-me. Espero amar-vos sempre, ajudai a um mísero pecador que vos quer amar. Vamos rezar juntos, Padre, pedindo a intercessão de Nossa Senhora? Clamemos a bênção da Virgem Maria, né? Maria, depois de Jesus, sois a minha esperança.
Dizei a vosso Filho que vós me protegereis e sereis salvo. Amém. Recebamos, portanto, a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus sempre por esse nosso encontro. E você, como nós falamos sempre aqui no programa, pode convidar a família, os amigos, que serão todos muito bem-vindos, não é, Padre Frederico? Te aguardamos no próximo A Redenção. Um abraço.